Hoje, no século XXI, tanto você como eu devemos asseverar a verdade, custe o que custar, para que as pessoas possam ouvir a verdade pronunciada por você e por mim, com base, é claro, no próprio Senhor Jesus e também nas Escrituras, para que possamos convencer as pessoas de que a verdade que falamos é a verdade a ser praticada, a ser vivida, a ser exercida por cada pessoa. Para que cada pessoa se apegue a essa verdade com firmeza e não se desvie dela em tempo algum. Esse tem que ser o objetivo de todo aquele que está em Cristo de forma consciente. Então, é preciso que isso aconteça. Nós temos que ser nós temos que ser pessoas que asseveram a verdade, com eficiência mesmo, mostrando como a verdade é simples. E assim a pessoa acredita, a pessoa confia, porque como é que posso dizer assim, vai validar essa verdade que nós falamos lendo as Escrituras, como os irmãos de Beré fizeram quando Paulo pregou o Evangelho lá. Eles verificaram se aquilo era verdade segundo as Escrituras, e por isso muitos deles creram. Então, é preciso acreditar na verdade, asseverada por aqueles que querem que as pessoas saibam a verdade como ela é. Isso tem que ser o objetivo certo. Porque a verdade é sempre verdade. A verdade não tem variação ou sombra de mudança em tempo algum. Não podemos dizer meias verdades. Ou nem mesmo mentiras mesmo, que é o contrário da verdade. Então, é preciso ter esse objetivo de forma séria, realizado pelas pessoas. As pessoas têm que gostar da verdade. Têm que andar e viver a verdade. Falar a verdade com o seu próximo. E deixar a mentira. A mentira não compensa em nada. A mentira só estraga. Só perverte as pessoas. Só faz as pessoas se desviarem da fé. Só faz as pessoas serem enganadas, iludidas por homens que, infelizmente, hoje se desviaram da verdade. Então, é preciso asseverar a verdade para que as pessoas saibam o que significa verdade. Porque, às vezes, a cegueira de entendimento impede que isso aconteça. Às vezes, as pessoas se recusam a dar ouvido à verdade. Por qual motivo alguém se recusaria a dar ouvido à verdade? Porque a consciência dela já está cauterizada pela mentira, pelo engano que ela, durante muitos anos, ouviu. Porque alguém asseverou mentira para elas, como se fosse verdade. Inverteu os valores e assim inverteu a mentalidade da pessoa, ao ponto da pessoa se recusar a dar ouvido à verdade e continuar nesse engano da mentira, a qual segue, a qual ela cegamente ela continua nesse caminho aí, do erro, do engano. Então, as pessoas não podem não podem gostar do engano, se acostumar com o engano, se acomodar com o engano, se conformar com o engano, com a mentira. Ninguém pode ser assim, porque em Cristo Jesus, na sua e na minha vida tem que existir verdade, sempre. Então, isso é importante demais. E eu vou ler um texto aqui que expressa um pouco essa realidade, digamos assim, que não podemos dar ouvidos àqueles que asseveram coisas mentirosas. Vou ler um texto aqui que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19, onde está escrito assim, ó. Não, melhor, eu falei 19? Não, 18. Segunda epístola de Paulo, capítulo 2, versículo 18. Está escrito assim, ó. Estes se desviaram da verdade,
asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Então, nesse texto aqui, Paulo fala sobre Himeneu e Fileto. Estes dois homens se desviaram da verdade. E, não contentes com isso, asseveravam que a ressurreição já tinha se realizado, o que era uma mentira. Eles asseveravam uma mentira. Eles asseveravam que a ressurreição já tinha se realizado. E por conta disso, eles perverteram a fé a alguns que acreditaram nessa mentira que eles asseveravam. Hoje acontece isso aí, pessoal. Tem muitos pastores, bispos e apóstolos por aí que estão asseverando mentiras. E com essas mentiras, eles levam pessoas a se desviarem da fé, ou levam pessoas a terem a fé pervertida por causa disso. Porque elas acreditam neles, dizem amém, concordam, participam dessa mentira. Toleram isso de boa mente, aceitam numa boa. Só que esse é o grande engano, o grande erro que as pessoas cometem, sem verificar se aquilo que é dito como verdade é verdade mesmo. No caso aqui de Himeneu e Fileto, era mentira. E a mentira causou o mal das pessoas terem a sua fé pervertida. Até então, na vida delas estava tudo bem, mas quando a fé delas foi pervertida, elas possivelmente deixaram Jesus, deixaram a verdade. Não acreditavam mais no Evangelho. Acreditavam que a ressurreição já tinha se realizado. Foi com essa mentira que Himeneu e Fileto convenceram muitas pessoas. E essas pessoas como está escrito aqui, se perverteram, tiveram a fé delas pervertida. Isso é o engano causando esse mal. As pessoas são engodadas com essa mentira, asseverada, com precisão, com argumentos. Porque possivelmente, aquelas que ouviram Himeneu e Fileto falando que a ressurreição já tinha se realizado, algumas delas, ou uma, deve ter perguntado para Himeneu e Fileto como que a ressurreição já tinha se realizado. E aí eles deram lá, talvez deram uma explicação lá, e que convenceu as pessoas. E essas pessoas tiveram a fé pervertida por causa disso. Esse é o grande erro. Então, hoje, os pastores, bispos e apóstolos, eles sempre dão um jeito de explicar a mentira que eles estão asseverando, que eles estão pregando, que eles estão ensinando. E assim eles conseguem convencer as pessoas, persuadir, induzindo elas ao erro de acreditarem na mentira. É aí que começa a perversão da fé. As pessoas se desviam daquilo que até então para elas era uma verdade absoluta e objetiva. Às vezes basta uma palavrinha ali que convence as pessoas. Esse é o grande erro que tem que ser combatido por você e por mim, com o peso da verdade. Porque uma coisa que nós devemos fazer é falar a verdade com o nosso próximo, com qualquer pessoa que esteja enganada ou que tenha hoje a sua fé sendo pervertida por causa de homens inescrupulosos, que falam coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles para o erro no qual eles mesmos estão. E não satisfeitos por estarem nesse erro, querem levar outras pessoas ao mesmo erro que eles estão cometendo. Então isso tem que acabar. Não pode continuar. Então eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos das pessoas hoje. Porque existem muitas pessoas nessa mesma condição aqui, dessas pessoas que tiveram a fé pervertida por causa de Himeneu e Fileto, que asseveraram uma mentira que muitos acreditaram como sendo verdade. Isso é sofismas e raciocínios falazes, é mentira mesmo, para enganar mesmo. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. É preciso verificar nas Escrituras se aquilo que os pastores, bispos e apóstolos dizem hoje está de acordo com a verdade que está escrito.
É assim que deve. Esse tem que ser o procedimento prudente do sábio, para não ser enganado por pessoas que asseveram coisas erradas, coisas mentirosas, para se passar como verdade. E quando alguém acredita nisso, ela tem a sua fé pervertida. Esse é o resultado que não pode acontecer mais em tempo algum. Então agora é hora de entendermos isso. No século XXI, não há mais lugar para esse engano acontecer. Porque já temos as escrituras aqui, ó, para lermos, para conferirmos, para analisarmos se aquilo que está sendo dito é verdade segundo o que está escrito. E se não for, aquele que disse a mentira, você tem que fazer ele se calar, calar a boca dessas pessoas. Então, essa é a verdade que nós devemos entender, para que sejamos cooperadores da verdade. Porque é a esses que o Senhor Jesus quer ver atuando em favor da verdade, com eficiência mesmo, para tirar as pessoas do erro da mentira, do engano. Então, isso tem que acontecer. O Senhor Jesus nos chamou para isso. Então, eu espero que essa mensagem possa esclarecer, possa abrir os olhos, possa fazer as pessoas entenderem isso. E eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.